aumentar um pouco o som da tua... Por favor. Bruinho, Abaim a todos, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos judaicos, do grupo de estudo de judaísmo a todos. Hoje nós temos o prazer de ter conosco o professor, o Moré José Blumenthal. Baruch Rabá, Moré. Muito obrigado. O professor José Blumenthal é pedagogo, com especialização em administração de empresa pela URGS, é empresário, professor de hebraico, professor de cultura hebraica e também ativista comunitário, como a gente já estava conversando aqui, com uma longa história, né, uma longa, bonita história na nossa comunidade. Como é de costume, a gente sempre recita uma passagem antes do início da nossa conversa. Então, bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá ao teu povo Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu entre todos os povos, dando-nos sua Torá. Amém. Professor José, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Vai mudar alguma coisa? Não. Pode apresentar a tela, só vou pedir se o Carlos pode mutar todo mundo. Carlos vai passar para nós, para a gente, vai dividir conosco para a gente poder começar. Fazer co-host. Só um pouquinho que eu já vou. Pode comentar. Uhum. Muito bem, minha gente. Boa noite a todos, aqueles que eu ainda não conversei. E eu me sinto bastante à vontade nessa atividade que a Cibra tomou a iniciativa de fazer, aliás, uma bela de uma iniciativa. Tivemos excelentes trabalhos na semana. Eu me sinto muito bem também por ser a Cibra o lugar, apenas para as pessoas que não me conhecem, a Cibra é o lugar onde eu nasci. Eu nasci dentro da Cibra. Não sei se muitos talvez não saibam disso, mas literalmente nasci dentro da Cibra, vivi dentro da Cibra muitos anos, quer dizer, minha família, meus pais, minha bastante intensa. Tenta, já que Bem como a minha relação com o judaísmo, também bastante intensa, muito valorizada por mim. O título do nosso encontro hoje, o nome que eu escolhi, foi Antissemitismo, Possíveis Origens. Possíveis origens do antissemitismo. Por que isso? De onde é que surgiu? Eu não lembro bem há quanto tempo atrás eu comecei a pensar em antissemitismo porque começaram a aparecer notícias cada vez mais acentuadas sobre esse assunto. E eu me dei conta que as notícias que circulavam no momento não eram as notícias do início do antissemitismo. Devia ter um início isso. É bem possível que não se possa identificar quando é um início, mas eu pensei assim, eu vou procurar saber o que é, como é que é o início, quando aconteceu. Possível início do antissemitismo. Mas antes disso, assim, dos últimos meses da CONIB, que eu sempre faço referência
da onde eu tiro os conteúdos que eu trago a vocês nessa noite, me chamou a atenção algumas chamadas, vou ler para vocês algumas delas. Mein Kampf retorna às livrarias francesas em edição crítica. Newsletter CONIB 5/5/21. Estados Unidos registrou vários incidentes antissemitas no CONIB. A Alemanha demite 19 policiais acusados de ligação com o antissemitismo. O Brasil vive uma escalada no número de cédulas nazistas. Nesse caso, é a jornalista Fernanda Mena, da Folha de São Paulo, 16 de 8 de 2021. Agora, um senhor que escreve o seguinte: assunto de leitor e jornalista Paulo Sérgio Arizzi faz um comentário sobre religiões na 0 hora, dia 20/8. Tomo a liberdade de acrescentar que a famigerada Santa Inquisição praticou as mais hediondas barbáries contra todos aqueles que não concordaram com as suas ideias, tudo em nome do sagrado nome de Deus. Me chamou a atenção isto, porque é uma coisa recente, coisa de semana, 2 semanas atrás, eu ouço, depois de muito tempo, inclusive impresso num jornal local, a palavra Inquisição. Parece que aquilo não existe mais. Aconteceu, e não se fala mais em Inquisição, não se fala mais em usadas, e eu fiquei assim, vários falar com algumas pessoas. Então, esses são os recortes que eu retirei do newsletter da CONIB sobre o assunto de antissemitismo. E não posso deixar de trazer aqui algumas palavras sobre esse assunto. Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Sim. Eu não posso deixar de trazer algumas palavras sobre esse assunto, que uma pessoa que eu admirei muito, sempre admirei, que é o Rabino Sachs, e ele traz assim algumas observações sobre esse assunto que eu gostaria de ler para vocês. 1000 anos de história judaica na Europa contribuíram com certas palavras ao vocabulário humano. Conversão forçada, inquisição, expulsão, gueto, pogroms, holocausto. Isto aconteceu porque o ódio não foi contido. Ninguém disse basta. Mais adiante ele diz o seguinte: um dos fatos mais que resiste à história é que a maioria dos antissemitas não se julgam antissemitas. Nós odiamos os judeus, diziam na Idade Média. Não odiamos os judeus, apenas sua religião. Não odiamos os judeus, diziam no século XIX, apenas sua raça. Não odiamos os judeus, diziam mais adiante, apenas pelo seu Estado, nós odiamos os judeus apenas pelo seu Estado-nação. E ele vai adiante, e eu fiz questão de trazer para pontuar para vocês, onde ele diz que tem muito a ver o que nós estamos falando, que nós vamos citar também, e ele diz ainda mais: eu não sou judeu porque acredito que o judaísmo contém tudo o que há da história humana. Eu admiro outras tradições e suas contribuições para o mundo.
Vou adiante. A tradição judaica moldou a civilização moral do Ocidente, ensinando pela primeira vez que a vida humana é sagrada, que o indivíduo nunca pode ser sacrificado. Ou melhor, vou acrescentar o que ele diz. O indivíduo nunca pode ser sacrificado pela missa, e que ricos e pobres, grandes e pequenos, são todos iguais perante Deus. Muito bem, vamos adiante. Ainda o Rabino Sacks. Nem é porque acho que os judeus são melhores que os outros, mais inteligentes, mais criativos, generosos ou bem-sucedidos. Não são os judeus que são diferentes, mas o judaísmo é diferente. Bem, ele ainda acrescenta que não é judeu porque os nossos antepassados foram os primeiros a ver que o mundo é movido por um propósito moral. Eu fiz questão de trazer porque, além de sempre gostar do que ele falou e escreveu, ele cita bastante o assunto do antissemitismo. E eu comecei, então, como eu digo aqui, a pesquisar outros autores, outras origens dessa forma de pensar. Qual será a primeira delas que me motivou a ir atrás desse assunto? Como eu li que tanto a parte da Inquisição, a parte de cruzadas, etc., foi um momento acentuado do antissemitismo, eu recorri, em primeiro lugar, a uma das possíveis origens do antissemitismo. É um tema, um trecho do Velho Testamento e que muitos conhecem, mas eu fiz questão de repetir. É a história de Esther. Perguntei a vários professores, várias pessoas que estudam esse assunto, e a primeira coisa que me disseram é: o antissemitismo começou nesse momento. Devem haver outros momentos, mas esse parece que mais se acentuou durante a história. E eu leio rapidamente aqui. No livro de Esther, há uma afirmação do primeiro-ministro Amã ao rei Ahasverosh, da Pérsia. Diz ele: existe um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem, acho que fugiu, e que não cumprem as leis editadas pelo rei. Nós não podemos tolerá-los. Eles não se prostram perante o rei, eles não adoram o rei como deveria ser adorado. Acho que nós precisamos eliminar essas pessoas, porque elas são um mau exemplo para todos os demais. Então, essa é uma das partes que nós vamos encontrar no Velho Testamento. Mas eu fui adiante. Eu recorri depois... De novo. Eu recorri depois ao Novo Testamento e procurei lugares onde falavam dos judeus. Comecei com o livro Mateus, capítulo 6, item 2, versículo 2. E pensei nesses lugares, no Novo Testamento, lugares que falam dos judeus. Antecipadamente já vou dizer, não falam bem, mas eu faço questão de trazer porque é uma coisa que está escrita. Podem ter acontecido algumas modificações, que nós vamos falar mais adiante, com a presença de papas, mas está escrito, espalhado pelo mundo, e que isso jamais será retirado. Então, nesse livro, no capítulo 6, diz o seguinte: quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados.
Ainda em Mateus, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Críticas à conduta dos judeus da época são vistas também. Eu não trouxe todas, porque são muitas. Em João, capítulo 6, versículo 41, capítulo 7, versículo 1, e em Atos, também, capítulo 10, versículo 1, e assim por diante. O primeiro pesquisado foi um escritor argentino chamado Mário Javier Saban, no livro La Matriz Judía del Cristianismo. Apresenta a pesquisa intitulada O Judaísmo de São Paulo. A ideia fundamental dos seus estudos prende-se ao fato histórico provado de que a Igreja adquiriu sua independência teológica do judaísmo somente durante o século II. E aqui nós vamos entrar no livro seguinte que eu pesquisei e achei assim de um valor importantíssimo. O livro chama-se As Obras de Isidoro de Sevilha de Questão Judaica, resultado da tese de doutorado do professor Sérgio Feldman, e o autor pretende entender, através da obra isidoriana, as origens e a evolução do antijudaísmo. Esse movimento não resiste através dos séculos e transforma-se em antissemitismo e chega à contemporaneidade. Eu preciso ainda falar um pouco sobre Feldman, que é um professor conhecido, principalmente na região Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, onde ele participa seguidamente de bancas de doutorados, de mestrados sobre os assuntos judaicos. Ele pesquisou muito esse assunto e continua pesquisando, dando cursos, etc., etc., e também uma homenagem a ele, porque ele é casado com uma gaúcha, filha do arquiteto que projetou a Cibra atual, Max Warszawski. E eu trouxe isso também como homenagem a eles. Para Feldman, no livro já citado, o maior expoente patrístico judaico, Santos Padres, entre parênteses, nesta vertente antijudaica, é, sem dúvida, João Crisóstomo. Na sua descrição, a sinagoga seria um teatro e uma casa de meretrício, uma caverna de salteadores e um antro de animais ferozes. Um lugar de vergonha e de ridículo, o domicílio do diabo, tal como a alma judaica é possuída pelo diabo. Segundo Feldman, Agostinho apresenta uma ambivalência quando trata dos judeus e do judaísmo. De um lado, não entende como esses rejeitam Cristo, mas, fiel à tradição paulina, espelha certa afeição, mesmo sendo severo crítico aos mesmos. Também afirma, em contraponto, em alguns aspectos, se assemelha aos demais teólogos da Igreja tardo-antiga. O judaísmo é perverso, é corrupto. A compreensão das Escrituras é distorcida e carnal. Considera os descendentes de Judas responsáveis pelas mortes de Jesus e, por tal atitude, são malditos e deverão ser escravos. Vejam bem, não são palavras minhas, eu não estou acentuado em nada. São palavras que constam de livros que estão à disposição de várias pessoas em museus, em bibliotecas, em especial nesse momento em Portugal, onde
os livros de Inquisição e das Cruzadas foram abertos. No livro Antissemitismo, uma obsessão, um livro que eu gostei muito, Argumentos e Narrativas, organizado por duas jornalistas, me parece que elas são jornalistas, Eliane Skoll e Eliette Weizmann, encontram-se vários estudos sobre o antissemitismo. E eu começo com um deles sobre Amos Oz. Começo com Amos Oz por uma simpatia particular minha, porque sempre gostei do que ele escreveu, tenho todos os livros, eu acho que eu tenho todos os livros. Gosto muito do que ele escreve, da forma como ele escreve, e eu trouxe do texto dele, que participou nesse livro, uma parte. O que dá liga ao judaísmo, com os judeus espalhados pelo mundo, falando línguas e vivendo culturas diferentes, diversas, é a força da palavra e a persistência ao longo dos séculos de uma narrativa comum. Vejam bem, ele acentua a força da palavra, que realmente é importante isso, e uma narrativa comum. Vamos traduzir com uma história comum, com uma convivência comum, com um passado comum, com as demais épocas em que os judeus viveram e que fizeram história. O que dá liga tão plural quanto as palavras são os judeus. Não existe uma identidade judaica única. Também eu acentuo essa frase. Tão plural quanto as palavras são os judeus. Não existe uma identidade judaica. Eu interpreto essa frase tão importante, tão plural são os judeus, que nunca nos obrigaram a todos nós pensar de uma forma, aceitar a religião de uma forma, se conduzir de uma forma. Nós temos, como nós costumamos dizer dentro do judaísmo, livre-arbítrio, cada um assume suas partes, cada um assume sua conduta. E isso ele traz aqui como uma coisa que eu realmente concordo plenamente com ele, como uma coisa muito importante. É a força da palavra e a persistência ao longo dos séculos. Tão plural quanto as palavras são os judeus. Nós somos diferentes, somos diversos, mas somos um povo. Eu acho que essa parte é importante, traduzir um pouco as palavras que ele diz. Não existe uma identidade judaica única. E é verdade. Todos nós sabemos que as diversas identidades com o judaísmo que as pessoas têm. Eu até brincando costumo dizer, até com o gefilte fish, que já ouvi uma pessoa uma vez dizer isso, na minha casa se come gefilte fish. É uma identidade, uma identificação com o judaísmo. Continuando. O antissemitismo não é um problema dos judeus, e sim da humanidade. Bom, aqui nós vamos mais longe. É um tema para um estudo à parte. Realmente, os judeus são um problema para a humanidade e de que forma isso deve ser modificado. Ainda no livro Narrativas sobre o antissemitismo, Carlos Reis e Michel, desculpe, mas é que está tapando, Michel Ehrlich dizem o seguinte, falam dos judeus como aquele que ameaça o status quo, embora isso não seja a única fonte do antissemitismo. É certamente uma das mais relevantes. Refere ao mito do judeu usurário, usura, empréstimos de dinheiro e joias, já que progressivamente expulsos de todos os ofícios e da posse de terras, abandonaram o campo, dirigiram-se para os burgos, onde se tornaram usuários. A Igreja Católica proibia a usura. Entretanto, havia necessidade de socorrer aos cofres públicos ou privados,
valiam-se dos judeus prestamistas que não eram sujeitos às leis da igreja. Quer dizer, para isso serviu. Eu quero destacar uma frase aqui importante que traz a origem de uma outra iniciativa judaica, principalmente em Israel. Já que progressivamente expulsos de todos os ofícios e das posses de terra, abandonaram o campo, etc., etc., etc. Dizem alguns estudiosos que esta é uma das origens do kibbutz em Israel. Por quê? Entenderam eles que para iniciar, construir um país novo, sadio, com base, essa população deveria aprender desde o cultivo da terra até as outras etapas de uma sociedade. E os judeus, como nós lemos aqui e sabemos, não tinham esse costume. Algumas exceções, mas não era um hábito dos judeus, dos povos, dos judeus daquelas épocas, de serem agricultores. E iniciar um país sem esta base, segundo alguns estudos, inclusive em outras áreas, seria prejudicar essa pirâmide. A necessidade de criar o kibbutz fez com que as pessoas, os judeus que resolveram migrar para Israel, começaram a preencher essa parte da ideologia kibbutziana, no sentido de oferecer ao país essa base da agricultura, que é a base para muitas outras etapas da vida. A Igreja, continuando, a Igreja Católica proibia a usura. Entretanto, eu repeti isso para acentuar, quanto havia necessidade de socorrer os cofres públicos, os privados, valiam-se dos judeus prestamistas que não eram sujeitos às leis da Igreja. Continuando, um outro capítulo desse mesmo livro, Sônia Kremer relata num programa de TV fictício perguntas para adolescentes. Por que a ódio contra os judeus? A intenção era sondar entre essas crianças o que elas sabiam sobre os judeus e o porquê do ódio. O porquê elas não souberam explicar, mas o ódio aos judeus elas entenderam e responderam da seguinte forma. Algumas das respostas eu recolhi. Porque eles bebem o sangue das crianças. Porque eles mataram Jesus. Porque eles ainda reclamam do Holocausto. E um outro disse, porque os judeus são judeus. Essas crianças não criaram essas frases. Essas crianças ouviram essas frases em alguns lugares, nas suas casas, nas suas escolas, nos seus ambientes sociais, enfim. Elas trouxeram isso da forma mais natural possível que uma criança possa trazer uma informação. No mesmo livro, aliás, eu repito aqui, com licença, só um momento. Exatamente. Eu trago nesse momento o livro de Anita Novinsky. Todos ouviram falar de Anita Novinsky, pessoa importantíssima na USP, professora da USP, e importantíssima para o desenvolvimento da história dos judeus na época da Inquisição e das Cruzadas. E ela escreveu um livro, eu acho que muitos de vocês conhecem, com o título Judeus que Construíram o Brasil. E ela diz o seguinte, numa das partes que eu recolhi: a corrente da história portuguesa da época moderna marcou os judeus com uma estampa de inimigos e traidores da fé cristã. Não nasceu do povo esse ódio aos judeus. Já vinha de uma longa tradição da Igreja, visto que o mais feroz antissemitismo desceu do clero católico
e das ordens religiosas para um povo ignorante e analfabeto. Olha, minha gente, essas frases escritas, impressas em livros no Brasil, com tradução para o mundo inteiro, com traduções para outros países, ela é muito forte. Ela pode nos levar a outras origens, outras ideias, outros caminhos do antissemitismo no mundo, não somente no Brasil, no mundo. Ela traz isso de uma forma bastante clara. Ela também afirma: os judeus foram o único povo do mundo para o qual foi criado um tribunal especialmente voltado para vigiá-los e puni-los. O único povo que teve esse problema. O Santo Ofício da Inquisição foi autorizado pelo Papa e iniciou oficialmente suas atividades na Espanha sob os reis católicos em 1478 e em Portugal em 1536. O Tribunal Lusitano durou 285 anos e seguiu os moldes da Inquisição espanhola. Estendeu-se ao Brasil, para onde enviou seus agentes a partir do século XVI. Eu acho assim esse dado que a Anita Novinsky nos traz importantíssimo para entendermos muito, ainda mais, uma parte da nossa história como povo judeu. Porque vários obstáculos durante esses séculos que eu fui relatando, segundo os livros que eu copiei alguns trechos, durante vários séculos essas perseguições, essa forma de agir contra os judeus aconteceram. E muito raramente a gente trouxe esse assunto tão claramente como a Anita Novinsky trouxe nesse seu livro. É lógico que os judeus, nessas épocas, sempre encontravam um caminho para que continuassem serem judeus da forma que eles achavam que deveriam ser, religiosos ou não religiosos, criando alguns caminhos diferentes para que não fossem denunciados, para que não fossem pegos, para que não fossem mortos, no sentido de manter conteúdo judaico, sim, de manter suas ligações com algum conteúdo, com alguma parte da religião, com alguma parte das definições judaicas. Para alguns, eu trago apenas como um exemplo, nas sinagogas, nós sabemos que nós lemos na Torá, são chamadas várias pessoas, segundas e quintas de manhã cedo, para pôr tefilim também, etc., etc. E nos dias Shabat, no Shabatot, em dias de festa, se lê a Haftará também. As Haftarot são lidas nesse momento. Segundo o que eu consegui pesquisar, o motivo das Haftarot entre essa parcela de judeus naquela época era porque eles eram proibidos de ler a Torá. E no momento que eles eram denunciados, no momento em que eram avisados de que iriam ser procurados, porque continuavam lendo a Torá, estudando a Torá, eles criaram a Haftará no sentido de dizer: não, nós não estamos lendo a Torá, nós estamos lendo livros da Bíblia, mas que nada tem a ver com a Torá, como Juízes, como Profetas, enfim, outros nomes que nós sabemos que existem em outras seções da Torá, do Tanar. Então, eu trouxe um exemplo da forma como eles conseguiam ludibriar aqueles que queriam impedir que os judeus continuassem a sua história, a leitura da Torá e assim por diante. Ainda da Anita. Bem, aqui eu trago
o seguinte, eu acentuo muito essa parte. A encíclica do Papa Paulo VI, Nostra Aetate, de 1965, rejeita completamente a ideia da culpa dos judeus pela morte de Cristo, os inocentando depois de 2000 anos. E eu acrescento, mas esta acusação não foi retirada e jamais será de todas as publicações existentes no mundo, desde a primeira até a data da encíclica papal. Ou seja, estas acusações, elas continuam nos dias de hoje como eram antigamente. É possível que uma ou outra tenha sido modificada, mas elas, a maior parte delas, ou quase em sua totalidade, elas se encontram no mundo inteiro, em várias línguas, e as mesmas ideias para quanto aos judeus, etc., em relação a Cristo, continuam ainda. Em alguns lugares ainda há manifestações, em algumas cidades, alguns países, algumas manifestações no sábado de Aleluia, na Semana Santa, que os cristãos preservam e se mantêm fiéis à religião, indo à igreja, etc. Na Semana Santa e no sábado de Aleluia, em muitos lugares ainda a malhação do Judas. E essa malhação de Judas é uma questão assim que se espalha tanto na imprensa, em outros lugares, e aí surgem as perguntas de algumas pessoas. Por que malhação de Judas? Porque tem um Judas ali que ele é incendiado e ele é atingido de várias formas. Essa parte da história da religião, ela dificilmente será modificada se esses assuntos não forem trabalhados de uma forma diferente. E como eu disse antes, não é só em Porto Alegre, em Nova York, eu não sei, estou citando Nova York como um exemplo que talvez não seja certo, mas em outras cidades, em outros lugares, esses hábitos continuam até os dias de hoje. Bem, eu trago aqui um livro da Maria Luísa Tucci Carneiro, que é uma das historiadoras, também professora da PUC, que mais desenvolveu trabalhos, escreveu livros sobre a Inquisição, sobre cruzadas e sobre esses assuntos. Eu quero ressaltar aqui, falando sobre cruzadas, que eu gostaria muito de citar o nome de Nachman Faulber. Nachman Faulber, um historiador, também professor da USP, escreveu dois livros sobre as cruzadas. E nós vamos encontrar pouca bibliografia sobre essa época, da forma como ele trouxe as cruzadas em relação ao que os judeus sofreram nessa mesma época. E Nachman Faulber foi um halutz, começou como halutz, emigrou para Israel através do Dror, na época, e Yehuda Bonim, e foi um dos que iniciou sua vida no Kibbutz Brochai. Pessoa de destaque, inclusive até hoje, na comunidade paulista e em outros lugares onde seu livro foi traduzido. Eu destaquei este livro da Tucci Carneiro porque esse livro, na sua capa, traz uma imagem de um judeu abraçando o mundo como se quisesse se adonar do mundo. É uma imagem que acho que todos conhecem, ela não é nova, e eu trouxe apenas uma das 30 ou 40 que eu tinha selecionado. Eu achei que não cabia, porque creio que nós já vimos isso em outros lugares. São judeus manuseando dinheiro, judeus manuseando pessoas,
judeus acusando outro tipo de religião, enfim, judeus que são acusados de vários crimes, enfim, tudo isso que existe na literatura, na bibliografia sobre esse assunto que Tuti Carneiro nos trouxe e que vocês vão encontrar várias fotos, várias indicações com desenhos acusando os judeus de vários problemas. E eu leio aqui o que ela fala sobre mitos. Só um momentinho, por favor. Segundo ela, o mito é uma invenção sobre determinado assunto. Ajuda na multiplicação e na propagação da mentira. No seu livro 10 mitos sobre os judeus, ela traz esse assunto de uma forma mais acentuada. E diz ainda o seguinte: antes disso, eu quero dizer a vocês que os mitos são muito estudados hoje em dia. Depois eu vou indicar a bibliografia, vou mostrar a bibliografia que eu me baseei para trazer esses assuntos. Ela diz ainda o seguinte: o mito seduz, tem dinâmica própria, desculpe, e é acusatória. E ela, nesse sentido, traz quais são esses 10 mitos que ela relacionou. São mitos que nós conhecemos e já lemos em outros lugares, numa repassada rápida. Os judeus mataram Cristo, os judeus são uma entidade secreta, os judeus dominam a economia mundial. Nesse momento, nós temos assim aquela foto onde o judeu abraça o globo. Não existem judeus pobres, os judeus são avarentos, os judeus não têm pátria, os judeus são racistas, os judeus são parasitas, os judeus controlam a mídia, os judeus manipulam os Estados Unidos. Eu acho, para quem está assistindo, que esses mitos não são novidades. Eles já são de nosso conhecimento há muito tempo e, infelizmente, nós ainda convivemos com muitos deles e eles existem em várias edições de vários livros. Há uma observação assim que eu gostaria de trazer também, onde diz: não pratique a política da avestruz, não permaneça inerte. Com relação ao que deve ser feito. E eu sei que isso é uma coisa assim bastante difícil de nós podermos definir o que pode ser feito. Apesar de que o Sachs diz que isso é um problema da humanidade, a Amos Oz também diz que é um problema da humanidade, não só um problema dos judeus. O Rabino Sachs, que os judeus, que são os odiados, não podem sozinhos modificar isso, e que a população, o mundo, os países, são também responsáveis por todas essas publicações, por todas essas atitudes, por todas essas publicações que continuam saindo e que dificilmente nós vamos conseguir evitar que isso um dia não exista mais.
Eu trago aqui uma bibliografia que hoje em dia está sendo muito utilizada tanto para o antissemitismo como para o racismo de uma forma geral. O discurso de ódio. Essa publicação do Centro é uma publicação com a participação da CONIB. A CONIB hoje em dia vem se preocupando muito com esse título, O Discurso do Ódio. E observe que não só esse livro publicado com a participação da CONIB, mas também outros livros na área jurídica, outros caminhos, outras derivações, são publicados e existem hoje nas bibliotecas e nas livrarias. Eu trago isso porque se algum de vocês não sabia disso, e algum de vocês, ou então algum de vocês tiver interesse em olhar esses livros e ter uma ideia dos conteúdos que esses livros trazem em relação ao discurso do ódio, porque o antissemitismo é um discurso do ódio, sem dúvida nenhuma, porque ele, quando é usado, é porque há ódio entre essa relação, e a justiça no Brasil e em outras partes do mundo se preocupa hoje em dia com isso. E no Brasil, alguns livros já foram editados e traduzidos que estão à disposição daqueles que se interessarem. Eu trago aqui a bibliografia que eu usei para trazer esse trabalho que eu considerei importante para me esclarecer um pouco aquela minha dúvida inicial. Por que e aonde começou o antissemitismo? O mais antigo deles é esse em espanhol, El Judaísmo de São Pablo, editado na Argentina. Depois nós temos o livro de Sérgio Feldman, As Obras de Isidoro de Sevilha e a Questão Judaica. Em seguida, o livro da Anita Novinsky, Os Judeus que Construíram o Brasil. Eu não acentuei quase nada sobre isso, mas ela tem um capítulo especial sobre os judeus no Brasil, que construíram o Brasil, que ajudaram a construir o Brasil e que sofreram também as garras da Inquisição. E, por fim, o mais recente deles é esse livro, Antissemitismo, Obsessão, apresentado por duas jornalistas, e que todos esses três, em português, estão nas nossas livrarias, nas nossas bibliotecas, nas nossas editoras, e que têm fácil acesso àqueles que se interessarem. Dito isso, eu gostaria de agradecer a vocês terem participado, com certeza terem me ouvido, com certeza não tanta, mas eu acho que eu faço justiça dizer com certeza também para aqueles que não concordam, que não concordaram com o que eu trouxe, faz parte, e que eu, nesse momento, ficaria à disposição da Simone, que é quem está coordenando esse trabalho, para nós darmos continuidade, se assim for necessário. Simone, a palavra está contigo. Muito obrigada, professor José, pela brilhante explanação, pela excelente palestra que nós ouvimos. Foi realmente muito instigante e, como toda boa fala, gera ainda mais perguntas, ainda mais ideias, ainda mais pensamentos. E com isso eu abro a todos aos questionamentos, às perguntas, dúvidas, comentários. Mário, está apontando a caneta?
Exato. Eu gostaria de fazer um comentário e pergunta. Por favor. Posso? Claro, deve. Ok. Rapidamente, é um continuado prazer ouvir o que o José traz. Isso desde os tempos, o início da adolescência. Do assunto de antissemitismo, possíveis causas, eu sempre tive e continuo a ter uma possível causa, eu não sendo um estudioso no assunto, mas um judeu e participante, portanto, do assunto antissemitismo. E que o José mencionou, se não me engano, do Carlos Reis e Michel Ehrlich, se não me engano, foi dali, o judaísmo ligado, o antissemitismo ligado ao judaísmo como ameaça ao status quo. E, especialmente, eu fiquei e fico sempre com essa pergunta: será que uma das origens maiores não tem que ver com a visão da religião, das outras religiões, inclusive da religião judaica, levando em conta que existem desde judeus extremamente ateus até judeus religiosos, dos mais reformistas aos mais ultra-ortodoxos, e até dos agnósticos, mas eu acho que o centro é esse, que nos textos mostra que Deus nos escolheu entre todos os povos. Eu acredito que a escolha atribuída pela religião a Deus como o que escolheu os judeus entre todos os povos pode estar na origem de muitas manifestações, desde conversão forçada, Inquisição, etc., até a mais nova feição do judaísmo, do antissemitismo, que eu vejo no antisionismo. Gostaria de uma observação do José. Mário, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que sempre são válidas as perguntas, as dúvidas, o questionamento. Mas há um detalhe acentuado nisso que eu trouxe, e não é meu, é desses livros e de outros, que fala em Igreja Católica, fala em Igreja Cristã de uma forma muito clara, está escrito, e outras denominações mais. O cristianismo, nós sabemos, ele deriva uma boa parte do judaísmo. Nós sabemos a história, não vou retomar essa parte. E houve um momento que havia uma acentuada concorrência por parte do cristianismo e judaísmo. E surgiram uma série de atitudes bastante agressivas, exageradas e das mais diversas, que não vou entrar em detalhes aqui, mas os mitos revelam bastante isso, de que o judaísmo não iria permitir que outras religiões surgissem. E isso preocupou muito outras religiões, em especial uma que é citada nesses textos. Na minha opinião, essas citações têm um peso muito grande, têm um valor muito grande para essa observação, para essa análise. Eu acho assim que a crença de cada pessoa tem que ser respeitada. Eu acho que religiões existem, as pessoas escolhem e ninguém tem nada a ver com isso e cada um segue seu caminho porque é uma livre escolha. Mas, numa época, isso parece que poderia estar prejudicando outras religiões. E eu te respondo que esta perseguição acentuada durante muito tempo começou por esses motivos. Não sei se satisfaço a resposta, estaria aberto a que tu continuasses a questionar se não foi isso que tu estavas pensando. Acho que, em parte, englobou na tua observação uma resposta. Eu depois vou mandar o nome de um autor e um livro que agora não me
não me vem à memória, que explora e explica o nascimento do antissemitismo justamente da forma como José agora explicou. Posso falar? Posso Vou, perguntar? vou receber esse livro, vou receber esse título com muito prazer, o Bernardo. Desejamos todos recebê-lo. Ivone, por favor. Não, eu acho assim, depois... Agora eu vou receber a pergunta de uma historiadora, quer dizer que eu tenho que recorrer a todos os meus parcos conhecimentos. Ivone, estou brincando, eu me dei a liberdade de dizer isso. Eu só vou dizer assim, a partir da encíclica papal, saiu sim dos livros, não dos que já foram escritos, José, mas nenhuma criança mais em primeira comunhão aprende alguma coisa contra judeus. Não faz mais parte da liturgia católica. Não faz mais. O que já fez é igual como a gente não vai poder tirar a escravidão dos livros, não, aquilo já está. Aquilo é até uma prova de como essas coisas todas aconteceram. Mas de lá para cá saiu sim. Esta nova geração não ouve falar em judeus, nem sabe bem o que é, mas são filhos daqueles que aprenderam ainda de uma forma antiga. Mas desde a década de 70 não faz parte de nenhum catecismo, nenhuma aula da Igreja Católica. Obrigado, Ivone, eu não sabia disso. Uhum. E eu acho assim importante que tu trazes. Mas nós ainda temos uma série de dificuldades quanto a esses assuntos, porque mesmo tu repetes o que eu disse antes, os livros estão aí, Isso. As bibliotecas estão aí, as pessoas... O que me preocupa é que tem pessoas que leem algumas passagens de livros e interpretam a sua forma, a sua maneira, o seu belo entender. E por isso nós temos hoje ainda no mundo uma série de revoltas de pessoas que acham que aquela frase vai ao encontro do que ela pensa, que vai torná-lo uma pessoa diferenciada, vai se tornar um herói, vai se tornar, então, um líder comunitário, seja lá o que for. Valeu, Ivone. Inexplicável o antissemitismo do tamanho que foi num país culto como a Alemanha. Não tem nada de ignorância. Então, a gente tem uma coisa muito séria ali, porque a gente ainda não entendeu. Eu não entendi ainda. Porque se educação faz uma coisa, ali a educação fez o oposto. Posso fazer um comentário? Sim, só quero dizer uma coisa para o Ivone. Sabe que eu meio que olhei assim para a parte do nazismo que tu trouxeste agora. Eu digo, mas isso não é o começo. Não. Isso não é o começo. Tem muita coisa antes. E é aí que eu procurei me encaminhar para uma leitura mais sobre as partes anteriores, entende? Quem é que fez um comentário? Desculpe, eu não acompanhei. Cláudio. Depois o Kleber está na vez. Ok. Na realidade, me parece que é um pouco uma briga entre irmãos, na qual os judeus se tornaram minoritários, um pouco porque os judeus cristãos fizeram proselitismo, aumentaram a popularidade da versão deles, e nós permanecemos como uma versão minoritária. Esse fato de ser um problema entre ex-irmãos, digamos, reforçado pelo fato de que, com os muçulmanos, esse problema não ocorreu, ou ocorreu muito menos, o problema entre os judeus e os muçulmanos. Os judeus conviveram muito bem com os muçulmanos durante a Inquisição, por exemplo, ou antes da Inquisição e depois. O problema atual com os muçulmanos é um problema político, não é um problema religioso. Isso, não é religioso.
Isto. Então, o problema está na origem judaica de Cristo, que não foi aceita pela minoria, por aqueles que se tornaram minoria, que são os nossos antepassados. Então, nós somos um incômodo para a maioria, porque nós não aceitamos a versão predominante, né? Entre os muçulmanos, entre os budistas, os judeus não têm problema, mas entre os cristãos, sim, porque são o nosso irmão concorrente que se tornou majoritário, e nós o espinho minoritário. Obrigado por tua participação, Cláudio. Gostei muito. Eu gostaria só de acrescentar o seguinte: realmente, o que tu trazes tem uma parte que eu concordo, outra eu traria outra explicação, mas essa concorrência entre judaísmo e catolicismo, ela tem marcos importantes, não diria concorrência, essas diferenças têm marcos importantes, e tu trazes alguns deles, principalmente proselitismo. É muito raro você ouvir judeus fazerem proselitismo, é muito raro, eu acredito que possa existir, mas não faz parte do nosso, diria até da nossa religião, não faz parte de que se saia à rua e faça proselitismo. Tu citasse, por exemplo, a época de Cristo. Muito bem. Havia um proselitismo nessa época, não para o judaísmo, mas para as palavras de Cristo, que eram verdadeiras, que eram justas, enfim, que eram palavras para um bom caminho. Mas que os judeus da época não aceitaram, não concordaram e se afastaram. No judaísmo, nós vamos encontrar várias épocas que esses fatos aconteceram e vão continuar acontecendo. Eu até diria que isso é um pouco saudável, entre aspas. Sim. Eu trago um exemplo de Spinoza, por exemplo. Spinoza foi afastado totalmente do judaísmo. Martin Buber nunca foi bem visto dentro do judaísmo, nunca foi bem visto, mas o judaísmo continua sem Spinoza, sem Martin Buber e sem outros que vão surgir também, porque nós não temos assim uma central que defina o que deve ser o judaísmo. Nós somos ricos nesse particular. Você pensa de uma forma, eu penso um pouco diferente, e essa diferença, como disse Amos Oz, nos une e nos torna diferentes. Perfeito. Mas não cria entre nós essa luta. Cria, sim, para quem faz com que essas pessoas se afastem. Spinoza, eu dei um exemplo, Martin Buber, e quem sabe lá naquela época do cristianismo também isso aconteceu. Quem sabe com muita força, eu estou dizendo isso. Sim. Só mais um comentário. Seria possível, de alguma forma, disponibilizar a lista, a bibliografia que tu citaste? Sem dúvida, sem dúvida. Eu faço chegar até a ti essa bibliografia. Muito Acho obrigado. Que dá para colocar no grupo. Muito obrigado pela Seria uma palestra. excelente ideia. Chegar a todos nós. Isso, Pois não. colocamos no grupo. Sem problema nenhum, sem problema. Eu vou até sugerir, como todos se inscreveram através da Cibra, a Cibra vai poder divulgar também para todos que se inscreveram a bibliografia que eu utilizei. Obrigado. A Tussi Carneiro é casada com um judeu, aliás, é separada de um judeu, sabia? Eu não ouvi a primeira... A Ivone que fala, Não, eu sei, mas eu não ouvi as primeiras palavras. A Maria Tussi Carneiro foi casada com Isler. Com gaúcho. Cunhada do Weil. Cunhada da Raquel Isler, Raquel Weil hoje em dia. Isso mesmo. E eram colegas de faculdade, se não me engano, de geografia ou de história, os dois. Se tornaram um casal depois. Depois foram para...
Era Foram para casado. São Paulo e depois eu não acompanhei mais. Isso aí. Por favor, quem é que estava? Kleber. Primeiramente, eu queria parabenizar o professor José. Foi uma exposição muito, muito maravilhosa, né? Eu acho que trazer esse assunto é pertinente nos dias atuais, é um assunto totalmente atual. E eu só queria fazer um comentário, né, já que o senhor abordou bastante essa questão da origem do antissemitismo vinculada à religião, e também pegar o que a professora Ivone falou, que realmente a Igreja Católica mudou um pouco a sua concepção em relação aos judeus, em decorrência, né, de várias encíclicas papais e vários papas que surgiram. Mas, quando a gente fala em cristianismo, a gente abrange muito mais do que a Igreja Católica, né? E aí está um dos grandes problemas que eu vejo hoje, que o antissemitismo cristão, né, enraizado no cristianismo, e aí eu sou obrigado a dizer que o próprio Novo Testamento, como o senhor também comentou ali nos escritos de Paulo, né, ele é antissemita, por incrível que pareça, porque ele atribui a morte de Jesus aos judeus, ele fala dos judeus tentando não aceitar e não deixar os outros judeus se converterem, né? Existe uma passagem em Gálatas que para mim me chega a ser muito impactante, que Paulo diz assim: eu queria que os judeus se mutilassem, ao invés de convencer vocês a se circuncidarem. Né? Paulo é enfático em romper com o judaísmo, né? E isso, na Igreja Católica, houve uma forma de repensar, mas nas igrejas protestantes, evangélicas e pentecostais, neopentecostais, essa imagem do judeu, ela ainda persiste. E eu falo por experiência própria. Tá? Eu ouvi várias pregações onde se atribuía uma culpabilidade aos judeus tão intensa que é difícil uma pessoa não odiar um judeu. Tá? Parece que os judeus são a causa de todo o mal do mundo, porque eles foram contra, né, a revelação de Cristo. Né? E o que acontece hoje em dia? Não se pode, né, graças a Deus, não se pode se fazer um embate físico, como se fez no passado, uma inquisição, uma fogueira, né? Mas se tenta, através de uma forma de conversão ou de dissimulação, né, retirar os judeus do seu judaísmo. Eu falo isso quando eu abranjo a questão do judaísmo messiânico, porque o judaísmo messiânico, na sua grande maioria, ele não é composto por judeus judeus que acreditam, né, em Jesus, mas por cristãos que se apoderaram da cultura judaica, se apoderaram, né, dos nossos ritos, das nossas tradições, e tentam convencer os judeus, né, a se converterem ou aceitarem a Jesus como Messias. Isso também é uma forma de antissemitismo, porque, na verdade, acaba tentando tirar a identidade judaica do judeu. Porque no momento que a pessoa aceita Jesus como Messias, ela deixa de ser um judeu nas suas raízes. Né? Então, eu acho que isso tem um impacto muito grande hoje também. Obrigado, Kleber. Belíssima contribuição. Acho assim que você trouxe fatos importantíssimos, que infelizmente nós não temos tempo de desenvolvê-los mais ainda, que seria justo isso. É verdade. É uma pena, pessoal, devido ao adiantado da hora, eu acho que a gente poderia eventualmente conversar toda a noite. Tem duas pessoas que levantaram a mão, a dona Grete e o Renato, e depois nos encaminhamos para o encerramento. Tá? José,
Eu sei que Essa que vai fazer a pergunta agora, eu tenho que ter todo o cuidado. Para quem não sabe, ela é minha irmã. Eu tenho que ter todo o cuidado, porque ela é muito afiada nesses assuntos. não. Fala, Grete. Eu me refiro ao título que tu colocasse, Possíveis Origens. Eu sei que não é fácil. A gente poderia dizer que, na época do Egito, não era um antissemitismo porque os hebreus não eram um povo ainda? Ou não dá para dizer nada disso? Olha, eu não saberia te responder isso agora assim, Grete. Se alguém... É só um pensamento, assim, daria para pensar em antissemitismo lá? Eu estou só pensando em voz alta. Eu entendo. Se alguém quiser responder para a Grete, por favor, eu dar uma orientação, mas eu não tenho condições de te dar uma resposta, infelizmente. Eu acho que historicamente não. Não, pode ser. Me surge a ideia apenas que, enquanto os judeus eram escravos no Egito, cada grupo praticava a sua religião. Não havia uma exigência que obedecessem à religião dos faraós. Ali era uma coisa política, eram escravos, estavam ali, perderam a sua liberdade, e quem perde a liberdade trabalha. Eu acho Por isso que eu falo que não era um povo. Não era. Só se organizou no deserto. Exatamente. O que eu entendo disso, assim, foi a ideia que me surgiu, nunca pensei nesse ponto, quando José trouxe, foi na Megilá de Esther, a primeira citação oficial, eu depois fiquei pensando, depois dessa citação do antissemitismo, contra a religião, não contra as pessoas em si, mas contra o que elas praticavam e acreditavam naquele momento, eu me dei conta que eu nunca li outro lugar onde aparecesse como a religião, e não simplesmente um povo perdeu a guerra, era submetido, como todos os outros naquela época. Aí ele continuava a se rebelar e ganhava a guerra, ganhava liberdade de novo. É assim que andava a humanidade naquela época. Mas aquilo que o José citou da Megilá de Esther, eu não li em outros lugares uma continuação desse antissemitismo. Eu nunca ouvi falar a continuação na Pérsia do antissemitismo depois de Ahasverosh. Que talvez a relação entre os judeus e os egípcios e os mesopotâmios e os romanos e os gregos era como a relação entre os judeus e os muçulmanos hoje. Não havia uma inimizade de família, algo tão radical como entre os cristãos, originários no judeu Cristo, e nós. Acho que cada um fazia a sua e ninguém estava dando muita bola. Eu acho que não havia vontade de converter os outros. Isso. Mas o cristianismo, sim, não aceitou o fato dos judeus não se dobrarem. É verdade. É que tu já tens outra origem, outra questão, não tem mais essa coisa de povos que são submetidos, povos que são, tu não tem mais essa divisão política, na verdade, onde cada um, na verdade, continua na sua, mas são povos subjugados, mas aí tu tens uma divisão dentro de uma mesma família, vamos dizer assim, não, acho que essa seria uma questão, inclusive, para uma próxima conversa. Mas o Renato gostaria de falar. Essas brigas que parece que nunca se consegue resolver. Exatamente. Casos de família. Casos de família, poder, dinheiro, essas dividem para sempre. Exatamente. Renato, por favor. Tudo se falou sobre antissemitismo, mas o que eu queria realmente colocar é que a última aula que eu tive com Moré Yosef foi há 60 anos atrás, e hoje, 60 anos depois, o senhor está me dando outra aula. E eu gosto muito, tenho um carinho muito especial pelo senhor.
Aliás, todos os alunos da época. O Moré Yosef era a joia do Colégio Israelita. E Muito obrigado, haveremos de Moré. não esperar mais 60 anos. Estamos comprometidos. Não, eu vou participar. Eu, na próxima, eu queria fazer um comentário que eu morei na casa de um sobrevivente. Fala, Deixa eu Moré. te dizer uma coisa, Renato. Desculpe te interromper, senão tu vai continuar fazendo elogios que eu acho que muitos deles... Todos merecidos. Não. Deixa eu te fazer um comentário. Por que eu me senti muito bem, e isso que tu disseste, marcante entre os alunos, entre os jovens, etc. Eu fazia e faço tudo que eu me relaciono com conteúdo judaico, eu me relaciono de uma forma muito séria, muito afetiva. Eu acho que a parte afetiva é a mais importante, porque eu consigo vivenciar situações lindas, bonitas, citações, o que, por exemplo, Amos Oz diz aqui hoje à noite. Nunca ouvi alguém dizer o que ele disse da forma que ele disse. Sabe, Renato, tu fosse aluno do colégio, eu também. Eu fui aluno do Colégio Israelita na Oswaldo Aranha, desde o 3º ano primário. Depois fui professor do colégio, depois eu fui pai no colégio, depois fui diretor de mantenedora por 3 gestões. Quer dizer, minha vida está muito ligada a essa parte de ensino, em outras situações também. Mas a comunidade, essa vivência, me enriqueceu muito, isso eu posso dizer, tanto na parte pessoal como na parte judaica. Sempre aprendi muito nesses caminhos. Muito obrigado, Renato. Valeu. Merecido. Perfeito. Um abraço. Acho que com esse comentário, Talema, curtinho, que a gente já passou muito tempo da hora, daqui a pouco eu vou levar um xingão do chefe aqui. Onde é que está o Talema? Não estou vendo o Talema. Talema. Agradecer a excelente palestra do Moré Yosef, que falou mais sobre a questão da igreja, o antissemitismo religioso da Igreja Católica, né? Mas só para contextualizar, o antissemitismo ele tem várias vertentes. Tem o antissemitismo religioso, tem o antissemitismo econômico, tem o antissemitismo político, tem o antissemitismo ideológico, e tem também hoje o antissemitismo islâmico, né? Que é um dos preponderantes no mundo. Então, só para colocar essa questão maior, assim, de todo o contexto, que a gente pode futuramente estudar esses outros tipos de antissemitismo que não se limitam só à questão religiosa. O que é muito acentuado hoje em dia, só para concluir, Simone, o que é muito, te agradecendo essa tua participação, mas o que é muito acentuado, assim, como eu diria, como uma escapatória, um desvio, é isso que tu citaste de um antissemitismo político e econômico. Essa área está sendo muito... Eu não sou contra os judeus, eu sou contra Israel, eu sou contra o que Israel está fazendo. Esse aspecto aí, hoje em dia, está crescendo em função do desenvolvimento do antissemitismo em algumas regiões, motivada por uma série de países, questões, seja lá o que for. Simone, te devolvo a palavra, Simone. Eu acho que isso seria um tema bem interessante para a gente colocar na mesa e, eventualmente, discutir em uma segunda oportunidade, porque é o que a gente está vendo acontecer agora, né? Então, acho que, bom, eu coloco como um provável tema a ser desenvolvido num próximo encontro. Bom, nos encaminhando, então, ao encerramento dessa excelente palestra dessa noite, realmente muito proveitosa. Eu quero agradecer de coração ao Moré José Blumenthal pela sua palestra brilhante e que tenhamos outras. Não precisamos esperar 60 anos pela outra, que seja mais breve, bem mais breve, né? E, como é de costume, então, a nossa brahá de encerramento. Desejo que o nosso estudo de hoje tenha feito diferença na vida de cada um de nós, que a luz espiritual gerada nesse encontro, nesse momento, preencha as nossas vidas e as dos nossos queridos.
Diga, Moré. Eu só queria acrescentar que alguém falou no título desse encontro, possíveis questões. Essa acentuação de possíveis questões do judaísmo, possíveis origens do judaísmo, eu devo muito a essa moça que não está mais aqui. Ela está aqui, sim, a dona Gladys Blumenthal, que está aqui embaixo. Antissemitismo, e um dia ela me disse possíveis origens. Eu aceitei, como eu aceito muitas coisas que vêm dela. Sorria, por favor. Eu acho que esse lindo casal será convocado novamente e convidado a falar nesse nosso grupo, brevemente. Socorro! Obrigado a todos que assistiram. Obrigado, foi muito bacana eu terem me motivado para estudar esse assunto. A honra foi nossa. Muito Boa obrigada, noite. gente. Foi Boa noite. ótimo. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Noite.